Hoje é Dia Mundial do Autismo e um calendário da ONU dedica essa data às pessoas a terem uma percepção com relação a isso, porque muita gente passou muito tempo aí achando, não, isso aí é birra, isso é coisa... E é coisa que precisa de uma atenção desde logo, para evitar que as pessoas tenham sofrimento, que sejam colocadas aí num grau até de bullying, né? É uma coisa comum, bullying em relação a essas crianças. Estamos com a Cláudia Guedes, advogada, empresária, pós-graduanda também em análise do comportamento aplicado, é mãe de um jovem autista, e eu acho que essa consciência fez com que ela também se aprimorasse, né, nessa relação, buscando aí um conhecimento mais amplo sobre como tratar do filho e trazendo consequências para o coletivo, já que hoje é uma pessoa que atua nessa área, né? É porque quando você descobre que seu filho tem algo especial, que ele não vai ter a mesma vida que você tinha projetado para ele. Quando seu filho nasce, você imagina que ele vai ter uma vida boa, vai casar, namorar, ter filhos, tudo, enfim. E quando você descobre que não é nada disso, você entra num luto, que você fica assim por mais de 6 meses, negando, chorando. Em choque. É um choque muito grande. Foi muito difícil para mim. Mas aí depois você tem que buscar forças de algum lugar, né? E eu tive que buscar essa força. Conheci uma especialista em autismo nos Estados Unidos que nos ajudou muito, orientou muito a Márcia, e foi muito bom para nós. A Márcia tem um papel importante para o Lucas. E é assim, ou você faz uma limonada com limão que a vida te deu, ou você chupa o limão e faz careta. E fica com né? a cara azeda, com a né? cara azeda. E a Márcia está aqui, ela que ajuda o Lucas, né? E o Lucas saiu do grau severo para o grau médio com muito amor, né? E também com a sua ajuda terapêutica aí, né? Exatamente. E você ia contar um caso, conta pra Eu vou gente. contar um caso bem importante que a gente, nesse caso aqui, a gente vai tratar um pouquinho da importância da inclusão, que faz toda a diferença na vida de uma criança com autismo. E foi no ambiente escolar, eu acompanhava ele na escola, e ele estava no 5º ano, né? No 4º ano, né? O 5º ano foi o ano seguinte, no 4º ano. E a professora fazia chamada e ele não estava na lista de chamada, né? E ele via, ele percebia, porque eles não estão alheios ao ambiente, né? Eles não estão no mundo da lua, como muitas pessoas pensam, ele não escuta, ele não ouve, não. Eles ouvem sim. Eles estão ali presentes, podem não estar interagindo com contato visual, falando, mas eles estão percebendo o ambiente. E ele percebia que todas as crianças respondiam presente na hora da chamada, menos ele, né? E daí eu fui conversar com a professora, que era muito parceira na época, né? Eu falei para ela, por que ele não está na lista de chamada? E por que o nome dele não quer chamado, né? Daí ela falou assim, porque ele não está na minha lista. Ele está na lista do 2º ano. Eu falei, mas poxa, ele já está no 4º, ele deveria estar aqui, né? Na lista. Ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, mesmo que ele não esteja na lista, eu vou chamá-lo. Eu falei, então tá, eu vou avisar ele, para que ele responda presente. Daí eu cheguei no ouvido dele e falei assim, ó, a professora vai falar o seu nome e quando ela falar o seu nome, você diga presente. Daí ele olhou meio assustado assim, daí ela começou a fazer chamada, tal, o nome dele era Lucas, daí antes dele tinha um outro Lucas. Daí ela chamou o nome do outro garoto, né? E daí ela deu uma pausa e ela falou bem pausadamente o nome dele, Lucas Santino. Eu dei uma cutucada nele, fala presente. Ele olhou assim para mim, o coraçãozinho dele batia assim. Devia pular, né? Pular. Ele olhou assim, ele até gaguejou, ele falou, presente. Quando ele falou presente, a sala inteira aplaudiu. Ele ficou com o olho cheio de lágrima. Eu virei pro canto para chorar, para ele não ver que eu estava chorando. Porque ele se sentiu incluído. E aquele garoto que antes tinha dificuldade para a escola, fala um pouquinho, me emociona. Aquele garoto que tinha dificuldade de entrar na sala, no dia seguinte ele queria entrar. Por quê? Porque ele ia participar da chamada. Ele queria responder presente e ele se sentiu parte daquele ambiente. O comportamento dele em sala de aula melhorou assim absurdamente. A gente conseguiu naquele ano, né, Cláudia? A Cláudia está aqui para testemunhar. A gente conseguiu alfabetizar ele aquele ano. Ele fez 12 apostilas escritas. E porque ele fazia parte do ambiente escolar. Então, em alguns momentos, como eu te falei, eles percebem sim que estão sendo excluídos, né? Eles percebem por que eu sou diferente aqui. As crianças hoje estão
mais solidárias ou tão piores, né? Porque no meu tempo de escola, não faz muito tempo não, foi ano passado. No meu tempo de escola as crianças eram malévolas. Eram maldosas, né? Não, eram. Mas hoje em dia... Não tinha esse nome de bullying, não, mas o bullying existia. O cara que tinha um comportamentozinho diferente, o pessoal pegava no pé. Existe muito bullying, mas é mais numa faixa etária um pouco maior, né? Quando é criança pequenininha, nossa, eles cuidam, eles puxam pela mão. Verdade. O Lucas tinha uma inclusão muito boa, até a quarta, quinta série, né? Mas aí quando vai chegando um Do pouquinho sexto ano em mais... diante começa a ficar difícil. Vai ficando difícil. O pessoal encarna, né? Cai na pele. Sim. É uma coisa cruel isso. Como é que a escola tem que proceder para evitar esse bullying? Olha, hoje a realidade escolar, né, do Brasil, né? Acho que o primeiro passo é contratar um especialista, né? Para fazer uma política, né? E as crianças com autismo, por lei, eles têm direito a um acompanhante especializado, né? Porque eu era acompanhante especializado do Lucas na escola, então ele também passou por bullying na escola, em horário do recreio, quando as crianças... E eu estava ali para evitar a situação. Eu estava ali para quando ele entrasse no banheiro, ninguém tentasse abusar dele. Então, eu estava presente. As crianças com autismo, como eu disse, muitas delas não têm essa maldade, não têm essa percepção da intenção alheia. E eles necessitam, né, de um acompanhante especializado para fazer, né, para evitar essas situações de bullying. Ô, Cláudia, qual é o maior desafio para pai e mãe de um autista? O que você fez para enfrentar essa situação? Acho que o maior desafio, na verdade, é você aceitar e você estudar. Porque, assim, as pessoas confiam muito, eu vou levar em tal profissional e vai resolver. Só que o profissional, às vezes, atende 1 hora por dia e as outras 23 horas do dia. Então, assim, quando a mamãe me procura, eu sempre falo... Em relação ao Lucas, a Márcia ia até na sala de aula. A Márcia atendia ele 8 horas por dia. Que loucura. Era uma loucura. Foi uma luta muito grande, mas é importante isso, de você estudar e de você dar o maior tempo de terapia que você puder dar. Nós temos 1 minuto. Você, hoje em dia, presta atenção a situações circunstantes ao autismo do seu filho, né? Ajuda pessoas. Sim, ajudo. Nós temos uma instituição que chama Ação Autismo, em São José dos Campos. Nós atendemos em média de 21 a 23 crianças na nossa instituição, com uma intervenção que é essa que nós estudamos, né, a ABA, que é a ciência que hoje é comprovadamente científico, né, que funciona para as crianças, é a ABA. Então, a gente utiliza na nossa instituição. Tem site, tem meio de contato com vocês? Tem. Por favor. É www.açãoautismo.com.br. Se você entrar, ela vai conseguir baixar um e-book gratuito que nós escrevemos também, sobre birras. Eu e a Márcia escrevemos juntas. Se colocar Ação Autismo no Facebook, no YouTube, vai achar nossos canais também. Se você quiser colocar o meu telefone, também eu deixo à disposição. Por favor. É 12-99173-6255. É Zap também? É o WhatsApp, pode chamar. Que bom. Olha só, é uma coisa importante porque, pelo que eu tenho aqui de dados, 1 em cada 50 crianças tem autismo. Então, esse universo é grande. E a gente precisa estar atento a isso para ajudar essas pessoas, ajudar essas crianças que se tornam adultos, autistas também, mas que podem ter uma atenção tão importante que reduza o nível de autismo que elas possuem. Não é verdade? Verdade. Eu agradeço a vocês, não só pela presença, mas também por essa ajuda que estão prestando a todos aqueles que estão envolvidos nesse grande problema, mas que é um problema com grandes soluções também. Obrigado, Cláudia Guedes e Márcia Ribeiro. Nós que agradecemos. Obrigada.